Agora nós vamos assistir a palestra feita pelo Mário César Vieira Marques, que foi secretário municipal de Meio Ambiente de Marília e que fez o mestrado dele neste programa, né, de mestrado profissional da Unesp, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e ele trabalhou com o tema ligado aos municípios. Nós sabemos que os municípios não têm atribuições diretas como domínio de água. O domínio da água no Brasil já é confuso, como nós vimos, mas é feito pela União e pelos estados. Agora, tem água que nasce em município e deságua no próprio município, que o município podia perfeitamente cuidar, mas não pode, sob o ponto de vista da lei. Agora, o município pode perfeitamente atuar na bacia hidrográfica. Então, de alguma maneira, ele vai interferir na gestão das águas. E aí eu propus ao Mário trabalhar com esse tema e fazer uma tentativa, exatamente, na questão do uso do solo. Né? Então, o Mário trabalhou com o tema e propôs, inclusive, ao Comitê do Paranapanema para utilizar a proposta que ele apresentou para ser discutida nos diversos municípios. E se nós tivermos diversos municípios uniformizando, dando uma certa proximidade nas suas legislações e nas suas atuações e na elaboração dos seus planos, quem sabe a gente pode ter um avanço no sistema de recursos hídricos da região. Então, vamos passar para o Mário. Mário, fique à vontade. Por favor, é a tua vez agora. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Professor Cláudio Antônio de Mauro, meu guru. Vou começar falando sobre uma pessoa, uma amiga nossa aqui de Marília, interior de São Paulo, que me disse o seguinte: você pode se considerar um felizardo, porque eu nunca vi um orientador tão atencioso como orientando como o seu orientador. E ela não conhece o professor. No dia que ela conhecer, aí ela vai ficar mais encantada ainda. Ela disse, porque eu comentava um pouco das minhas angústias como um orientando, né? Principalmente no mestrado profissional, que nós fomos a primeira turma, então a gente abriu o caminho, né, para esse programa, então era difícil, era um desafio até para os docentes, para toda a equipe, era uma mudança de paradigma em relação a isso, porque era um mestrado profissional na área de geografia e a gente precisava pensar em ações, né? Uma coisa de prática, digamos assim, com a teoria nos dando respaldo, mas com um olhar de avanço sobre a questão no campo, né? No território, na prática. E aí eu tive a honra e o prazer de ter o professor Cláudio Mauro como meu orientador. E aí é isso, a gente propôs como disse o Poentes agora há pouco, a gente propôs uma conexão entre o que o município pode fazer com aquilo que a legislação permite que a gente faça. Então, e aí eu fiz algumas anotações aqui de tudo que eu vi nessa tarde riquíssima. Os grandes problemas, eu acho que passa pelo seguinte, uma falta de conhecimento sobre a complexidade dos processos hidrológicos, sejam eles superficiais ou subterrâneos. Falta uma visão de longo prazo dos gestores, uma visão de criticidade sobre essa questão da água, que nós nascemos aprendendo lá no primeiro grau que a água era um bem infinito, e isso permeia ainda o pensamento contemporâneo de muitos gestores municipais. E, por último, uma falta, né, por vários aspectos, não vou entrar nisso, de uma participação comunitária mais efetiva como um instrumento auxiliar de gestão de conflitos, porque falar de água e de oferta e de tudo mais é gestão de conflitos, para que a gente possa melhorar a gestão ambiental e a gestão de recursos hídricos. Então, de tudo que eu ouvi aí, essa água pura que eu bebi agora à tarde, eu fiz essas anotações aqui. E agora,
eu vou partir para, na prática, apresentar um resumo do que foi a minha dissertação. Então, eu passei para a Tatiana a minha apresentação, mas eu também posso fazer por aqui. Eu não sei se eu posso dar início ou eu aguardo. Se você consegue ir por aí, você pode... Eu vou tentar. Então, se não der certo, aí eu passo, tá bom? Tá bom. Se eu não conseguir, eu peço ajuda aos universitários. Aí eu passo isso para você. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Primeiro você tem que abrir o PowerPoint no seu computador. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já. Legal. Então, vamos lá. Então, iniciando aí, foi uma proposta de legislação complementar de proteção de recursos hídricos. Qual era o objetivo? De unir as diversas demandas e criar, de alguma forma, uma regulamentação, uma orientação, uma propositura de proteção no âmbito local, né? E aí, vamos em frente. Essa proposta surgiu a partir de um acordo de cooperação técnica, né? Nós fomos a primeira turma do mestrado profissional entre o Unesp e os comitês de bacia do Aguape Peixe, o Médio Paranapanema e o Pontal do Paranapanema. A ideia, né, era a produção de conhecimento para que a gente pudesse aplicar na prática nos nossos territórios aqui todo o conhecimento que fosse produzido nesse processo. Com especialização, mestrado, cursos de capacitação diversos, e esse era o objetivo, esse é o objetivo desse programa. Como pilares eu posso falar da proteção das águas municipais, né? No primeiro momento, entre aspas, porque apenas as leis estaduais e federais têm o comando sobre as águas, então, por isso coloquei entre aspas. Por outro lado, a legislação estadual e federal ela não consegue especificar, não consegue dar uma ênfase, um olhar sobre as particularidades locais, e, dessa forma, os recursos hídricos ficam de uma certa forma, com instrumentos legais de proteção muito frágeis, porque o olhar é distante, né? É genérico, é generalista. Como ao município não é dado legislar, então a gente tem toda essa dificuldade de olhar para o território e todas as suas implicações e todos os processos. Então, essa fragilidade local, ela propicia empreendimentos agressivos ao meio ambiente, isso é fato. Atividades produtivas com potencial poluidor, porque não estão sendo observadas as especificidades locais, e imposição aos territórios de ações de aparente crescimento econômico sem a preocupação com a sustentabilidade. Isso é o que a gente vê nos diversos territórios, nas diversas áreas dos municípios. E aí eu venho com uma frase do saudoso Franco Montoro, quando ele dizia que as coisas acontecem no município, o cidadão mora no município. E também as águas, elas nascem nos municípios, né? A nascente do rio Amazonas é em algum município. Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer dessa premissa. E aí, pensando em agir localmente e considerar, primeiro, as características de território, do solo, considerar o fluxo das águas superficiais, considerar as disponibilidades superficiais e subterrâneas e seus mecanismos de produção, né? Superfície, inclusive, o mecanismo de proteção dessas mesmas águas e os mecanismos de mitigação de qualquer processo de degradação dos recursos. E aí, a partir dessa ideia da gente pensar localmente, de agir
localmente, pensar em regulamentação, pensar em cuidado, em proteção. A ideia é um modelo de lei municipal onde a gente possa discutir e conversar sobre os seus objetos, seus objetivos e seus instrumentos, né? Então, vamos falar dos objetos. Primeiro, pensar na instituição de uma política municipal, né? A partir do uso e ocupação de solo, com um olhar, como eu já disse antes, um olhar de proteção do recurso hídrico, dos recursos hídricos. Estabelecer normas e diretrizes para recuperação, preservação e conservação. Criar um sistema municipal de gerenciamento. Criar o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, em muitas situações. No caso de São Paulo, a gente tem o Município Verde, que, de certa forma, induziu os municípios, por menores que fossem, a ter esses mecanismos criados como ponto de adequação, né, ao processo todo, ao programa todo, tal. Normatizar a alocação de recursos financeiros, que é uma coisa importante, como foi falado agora há pouco. O comitê lá no Sul tem muito dinheiro, mas não consegue pensar nisso. E, a partir daí, pensar nos objetivos. Buscar a recuperação, preservação e conservação dos regimes no município, sob o ponto de vista de quantidade e qualidade. Preservar a qualidade racional aos usos das águas superficiais subterrâneas e proporcionar e otimizar o uso múltiplo e racional, buscando o desenvolvimento da cidadania. Uma coisa básica. Isso, né? Como que a gente avança em relação a isso? E aí, aquela conversa anterior, hoje à tarde, sobre a questão da integração, né? Que é integrar o município no sistema de gerenciamento das bacias. E aí a gente tem que pensar claramente numa atuação efetiva dos comitês, fazer cumprir as legislações, meio ambiente, uso e ocupação de solo e recursos hídricos, e buscar a universalização do uso da água, do acesso à água, quantidade e qualidade. Também garantir o saneamento ambiental, promover o desenvolvimento sustentável, prevenir e defender a população e bens contra eventos hidrológicos. Como fazer isso? Né? Aquilo que a gente foi comentado no início sobre as questões de monitoramento. Aí a gente avança aí para avaliação anual, um plano municipal, a presença indispensável do Fundo Municipal de Meio Ambiente, programas de educação ambiental e convênios e parcerias como essa que proporcionou a minha chegada até a Unesp como membro do Comitê de Bacia e a participação no mestrado, enfim, para que a gente possa produzir conhecimento com efetividade para aplicação no território. E também o Sistema Municipal de Saneamento. Quem seriam os gestores envolvidos? Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Agricultura e Abastecimento, nomes genéricos, né? Cada município tem a sua nomenclatura. Secretaria de Obras, Conselho Municipal de Meio Ambiente, a questão da Polícia Ambiental, importante, e também as concessionárias e os serviços autônomos de água e esgoto. A partir disso aí, a formulação de um protótipo de lei municipal, com uma estrutura básica. E tudo isso começou a partir de uma observação e acesso e uma comparação, digamos assim, de todas as legislações municipais dos municípios do sistema Cantareira, que é uma bacia, a bacia do PCJ, né, que gera o sistema Cantareira. A bacia do PCJ, que é uma bacia crítica, né? Tivemos aí, o professor citou,
nossos problemas aí que, com certeza, para quem tem o mínimo de conhecimento sobre gestão de água, aquela crise era uma tragédia anunciada, para não falar tragédia, né? Porque tragédia é uma coisa que você não tem controle, mas um drama anunciado, né? Aquilo era fato de acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então, a estrutura básica desse protótipo, que tem a finalidade de ser um boneco, um norte para os municípios, cada município fazer a sua adequação em face da sua particularidade, da sua especificidade, e aqui a gente criou um modelo que possa ser aplicado tanto ao município de Borá, que é o menor município do país, como ao município de São Paulo. Basta que haja as suas respectivas adequações. Então, o capítulo 1 dos fundamentos, dos objetivos, dos instrumentos, sessão de avaliação, o plano municipal, os programas, os convênios, enfim, a parte de recuperação e preservação, zoneamento, né? Questão do interesse público, do parcelamento e ocupação de uso de solo, né? Esse zoneamento é uma coisa indispensável a qualquer processo de gestão no âmbito local, as zonas industriais, as zonas agropecuárias, as zonas especiais de proteção, de uso sustentável, enfim. Tudo isso como origem de todo e qualquer processo de atuação local no próprio território, para que a gente possa, a partir, fazendo uma analogia grosseira, a limpeza de uma casa começa pela cada um organizando o seu próprio quarto. Então, essa é a ideia, né? Infraestrutura, controle do escoamento superficial de águas, né? O sistema municipal de gerenciamento, as funções e atribuições da secretaria, do conselho, do sistema municipal de informações, as infrações, as penalidades, né? Tudo isso disposto, as disposições finais e transitórias. Ok, tendo um boneco pronto, vamos partir agora para o grande desafio, que é a articulação para a implantação dessa legislação. Então, como que fizemos a proposta aqui no meu comitê, que eu faço parte pela sociedade civil, a divulgação da proposta junto à Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, em seguida ela ser colocada à avaliação da plenária e uma estratégia para estimular a implantação da lei. O que foi a proposta? No sentido de propor aos municípios que, com um prazo, obviamente, que fosse um pré-requisito do município ter essa legislação e, em seguida, ter essa legislação efetivamente sendo respeitada ou, digamos assim, implantada como pré-requisito para solicitar recursos do FEIDRO. As considerações que tem a fazer é que a gente precisa ter isso, tem municípios que não têm a mínima estrutura de conhecimento técnico para avançar sobre isso de forma independente, autônoma, né? A proposta é oferecer, disponibilizar esse modelo para os municípios, qualquer município que queira dar uma analisada e fazer sua adaptação. Formar, a partir disso, uma rede regional, né, com olho na bacia, com olhar específico, num primeiro momento local, no segundo momento regional, de integração de todos esses instrumentos legais, claro que pensando em preservação e uso racional dos recursos, para que a gente possa viabilizar e sustentar essa proposta com efetividade. Qual que seria a ideia de incentivo à adesão? Voltando a falar nisso, o estabelecimento de critérios que possibilitem acesso aos recursos do FEIDRO. No nosso caso específico, a Câmara Técnica busca incluir a existência de legislação que trate do tema para integração das políticas regionais.
E tudo isso a gente conseguiu, inicialmente, começar com o município de Garça, que é o que a gente chama de município nascente, que é a bacia do Aguapeí Peixe, os dois rios nascem no município de Garça. Então, simbolicamente, era uma proposta para começar bem a montante e conseguir, com isso, a multiplicação e o avanço dele em direção ao Rio Paraná, com o apoio dos comitês, né, a gente criar mecanismos de incentivo à promulgação e efetivação dessas leis municipais. No caso específico, a Unesp, como parceira aí do programa, ela se coloca sempre à disposição para ajudar no âmbito local a efetivamente fazer o mapeamento e análise e georreferenciamento das particularidades locais dos territórios, para que, a partir disso, a gente possa pensar em zoneamento e tudo mais, formar uma base legal regional de proteção a partir de cada município. E aí, outra frase do nosso querido, saudoso Franco Montoro, uma adaptação: as pessoas ficam tristes quando o desafio é muito simplório. Então, o desafio que o professor Cláudio de Mauro colocou para mim foi tentar fazer com que essa dissertação tivesse uma materialização. Então, consegui começar esse processo lá no município de Garça. A gente sempre tem a dificuldade em função das descontinuidades administrativas, mas está lá, isso foi iniciado. O professor César Leal é um grande interlocutor, né, nesse caso específico aí com o município de Garça, e o desafio está lançado. Essa é a ideia. Como o professor falou aí, embora o DAEE seja o grande, a locomotiva dos avanços do sistema paulista, a gente também tem algumas dificuldades, porque todo esse apoio, esse suporte passa, claro, pela diretoria executiva. E aí a gente precisa conquistar a secretaria executiva de modo que ela seja que ela abrace essa ideia, porque é um grande desafio a gente tratar desse assunto. A gente conflita, essa questão do zoneamento conflita com grandes interesses, né? Interesses os mais diversos, mas as pessoas ficam tristes quando o desafio é muito simplório. Então, fica lançado o desafio aí. Essa é a ideia do meu trabalho, que foi capitaneado aí pelo professor Cláudio de Mauro. Muito bem. Então, César tem o Mário. O Mário tem uma cópia da proposta do... Eu tenho esse material disponível para quem quiser. Fiz só um overview aí de toda a proposta. Tem esse material disponível. Quem tiver interesse, eu posso... vou colocar aqui no chat o meu e-mail. Então, aí o pessoal pode ter acesso ao protótipo da lei, né? Sim, sim. E depois, evidentemente, cada lugar, se tiver interesse, faz suas adaptações. E o meu celular também, para quem tiver
Se quiser fazer contato, está à disposição. Nós preciso ter certeza, Tatiana, o professor, o Rodrigo deixou as apresentações dele, né? Está sem som, Tatiana. Ele me mandou por e-mail, né? Então eu tenho. Tem, né? Legal. Então eu acho que nós Eu mandei para você também, Tatiana, por e-mail. Sim, eu vi também. Legal. Então, Legal. certamente o Mário autoriza, mas aí precisa também, Mário, colocar o protótipo da lei. Não, tranquilo. Tem uma lei elaborada, né? Sim, sim. Então, aí seria o caso, Tatiana, eu vou disponibilizo. verificar, a gente vai confirmar com o Rodrigo se pode distribuir o material que ele produziu para deixar disponível para todos, tá bom? Tá ótimo. Eu vou encaminhar em seguida para a Tatiana por e-mail o meu protótipo também para ficar disponível aí para a organização do evento, professor. Ótimo, muito bem. Muito Quem bem. tiver Alguém alguma quer fazer algum pergunta, alguma comentário? coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero também, professor. Por favor, aproveita. Então tá. São duas perguntas que eu tenho aqui, né? Acho que quando o assunto é mais específico, né? Acho que fica um pouco mais fácil de a gente processar, né? Porque na palestra anterior foram informações, muita informação ainda que estou processando. Mas com relação a essa legislação que você está propondo, né? Como que ela fica? Aí eu não sei quem poderia me responder, né? Em relação à lei, é uma lei federal, não é? Que estipula que os rios estaduais são de gestão do Estado, as águas subterrâneas são de gestão do Estado e os rios federais de gestão federal. Existe, tipo, como que funcionaria isso? Porque seria caracterizado como um conflito? Como que isso se passa? Essa é a minha primeira pergunta, professor. Tenho dúvida. Legal, vamos lá. A lei diz que quem legisla sobre água é a União e os estados. Okay? É só a União, viu, Paulo? Só a União, né? Só a União. Só a União. É privativo da União legislar sobre isso água. Agora, a União pode delegar aos estados. Isso. Então, às vezes, os estados legislam, mas por delegação da União. Perfeito. Agora, me parece que o Mário não está sugerindo legislar sobre água pelo município, né? Sim. A proposta é de legislar sobre uso e ocupação de solo com um viés de proteção da água. Então, na verdade, essa legislação é perfeitamente possível de ser efetivamente implantada no território, porque eu não estou mexendo com a água, eu estou indiretamente fazendo a proteção da água quando eu proponho a proteção dela por meio da proteção e do uso do solo de modo racional, sustentável, etc. Então, sob o ponto de vista legal, não há conflito, porque eu estou legislando como município em cima das atribuições que temos, e aí não tem conflito, né? Eu não estou legislando sobre água, eu estou legislando sobre o uso e ocupação do solo do meu território. Quem quiser complementar, fique à vontade. Tem mais 3 pessoas aí levantando a mão para falar. Vamos lá. Mas eu ainda tenho Pela mais ordem. viu, Tem mais uma da Tatiana. Tem mais uma da Tatiana. Perdão. Eu vou aproveitar aqui meu espaço. Considerando... Bom, então, assim, desdobrando o que você me falou, até me parece que caberia dentro de um plano diretor, enfim. Mas... E aí, então, ainda considerando, então, que essa lei, que vocês consigam, ou, enfim, alguém consiga colocar ela para frente e tal, você chegou a pensar, porque lá eu vi lá de você colocou de consultar alguns órgãos, né, interessados, assim, você chegou a pensar se
se seria interessante a participação da população, de tipo, olha, a gente está pensando nessa legislação, né, como uma audiência pública do tipo isso, assim, né, de perguntar para as pessoas, né, aí essa seria minha segunda pergunta e eu encerro. Muito legal sua pergunta, Tatiana. Talvez tenha faltado esse detalhe, mais explicitamente sobre isso. Esse modelo, esse boneco exige, para que ele seja minimamente aceitável num município qualquer, que haja um debate público, né? Porque os interesses são muito difusos, né? Muito conflitantes em relação a isso. Então, é preciso que, para que haja, né, como eu comentei aqui, a participação comunitária como um instrumento auxiliar de gestão de conflitos, né? Então, é importante que digamos assim, o debate sobre essa legislação ele seja amplamente exaurido, né? Se eu posso usar essa expressão, que haja um debate efetivo na comunidade, nas diversas regiões do município, para que essa questão de zoneamento, que eu acho que é a origem de toda a legislação, ela possa ser efetivamente ampliada, aplicada, né? Então, a participação comunitária é indispensável. Essa lei é um desafio grande, né? Se a gente pensar de propor para grandes proprietários de terra e tal, dizer para ele assim, ó, a sua área aí é uma área que vai ser preservada, 90% da sua área vai ter que ser uma área crítica, precisa ser protegida para a produção de água. Então, passa inclusive pela questão do pagamento por serviço ambiental, enfim, é uma discussão, é um bom debate, é um bom combate, digamos assim. Sem a participação comunitária, a gente não consegue avançar. Em 2004, eu, como prefeito, conseguimos aprovação em Rio Claro. Rio Claro tem essa lei aprovada e foi debatida em todos os bairros. Nós somos dos bairros para considerar. Chamamos os diversos setores para o debate e, com isso, criamos 14 em lei. Depois não implantaram, mas 14 parques lineares ao longo dos rios, dos córregos urbanos. Então, é possível, sim. É possível. E não tem contradição em relação às outras legislações. E tem que ter presença e participação da comunidade. Eu, só fazendo um adendo aqui, o nosso filho está morando nos Estados Unidos, foi estudar lá, está por lá. Ele foi recentemente ao Texas e foi em Austin, a cidade lá, e ele mandou umas fotos, professor. Eu vou mandar depois. O rio que passa no centro da cidade é um balneário. É uma coisa surreal, assim. Todo mundo na beira da praia, coisa surreal em relação à nossa realidade com nossos rios todos poluídos ou com pouca água. Uma coisa impressionante. Estados Unidos não é nenhuma referência em termos de preservação, não é isso, mas eles conseguiram especificamente naquele local lá fazer uma coisa muito bacana, água limpa e um sonho. A única rio que a gente consegue fazer isso é o Paranapanema. A água para banho direto nela tem que ser classe no máximo 2. Né? Então. Muito bem, vamos ouvir os inscritos. Tem o Quentes, tem o Elias. Acho que são os dois que estão inscritos, né? Então vamos lá, Quentes, por favor. Bom, Mário, parabéns, viu? Eu achei muito bacana essa proposta, porque eu acho que, particularmente, o agir local é que vai solucionar de alguma forma o problema. É decir, o que está na ponta é o município. Só que tenho aquela dúvida, não? Será que os municípios do Brasil todos os municípios do Brasil adentro, estão preparados para isso? E tu fez uma referência aí,
Espera, que falta estrutura, que falta um pouco que a parte técnica. É a preocupação que eu tenho com isso, não? Sobre, mas, repito, eu acho que, de alguma forma, nós estaremos mais perto da solução quando mais perto estemos do problema. E o problema está na ponta, o problema está no município, realmente. Então, é um problema sério, certo? E outra, quem foi? Flávia. Nós temos a lei 11.612 de 2009, a lei estadual, que legisla o uso dos recursos hídricos, tomando como base a lei 9433 do ano 97. Não? Tem os princípios da lei, mas a nível estadual nós modificamos algumas coisas. Por exemplo, os instrumentos. A federal tem 5 instrumentos, nós temos 7 instrumentos. E são coisas, são detalhes, não, mas o princípio é o mesmo. Não? E que já foram modificou, essa lei de 2009 já foi modificado várias vezes, não? Mas, Mário, bacana, achei muito interessante a proposta, viu? O Antônio Puentes, na verdade, todos os estados brasileiros têm uma lei própria. Não é? O estado de São Paulo, por exemplo, tem a sua lei antes da lei federal. Exato. Né? Mas depois ele passou por ajustes. Que se legalizou isso. Isso. Elias. A ideia, Antônio, é que a gente tenha um norte, né? A ideia é que cada município, por mais simples que seja a sua estrutura de gestão, que ele tenha um norte. Ele pode economizar com isso tempo, recursos e tal, de buscar, não precisar criar alguma coisa a partir do zero. Então, eu acho que a gente pode contribuir dessa forma. Participe. A lei que trata dos municípios, né? O Código da Cidade, ele obriga todos os municípios a terem o seu plano diretor. Então, todos os municípios têm que ter seu plano diretor. Por que não pode incluir, como disse muito bem a Tatiana, um planejamento para uso e ocupação do solo, objetivando a qualidade da água, a quantidade de água, dentro do próprio plano diretor? Pode ser, mas pode ter uma legislação específica, se for interesse. Quer dizer, cada município tem que adotar o seu roteiro. Né? Mas o Mário apresenta, através da dissertação dele, alguns pontos e algumas propostas de artigos para compor essa legislação, o que é muito interessante. É isso aí. Elias. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, Mário, pela proposta. Eu também sou ex-aluno do Prof. Água, do Polo da UERJ. Atuo representando a sociedade civil no CBHPS e também dentro do CEIVAP. Então, eu sei como é que essa disputa entre dupla dominalidade das águas, né? Então, é complicado. Mas, com relação à questão do município, trabalhar com relação à questão dos seus recursos naturais, inclusive a água, há uns tempos atrás, aqui foi criado aqui na nossa região, e depois isso aí não andou, o tal do Comitê das Águas Municipais. Né? Então, assim, a Câmara aprovou uma lei e tal, uma lei, isso aí funcionou, mas em termos institucionais isso não tem um valor legal. Né? Não tem um valor legal. Mas eu acredito que, se reforçando os conselhos municipais de meio ambiente, né, no qual São Paulo tem um programa muito bom chamado Município Verde Azul, que monitora as ações ambientais nos municípios, né? Eu acho que é uma puta de uma ferramenta para também ser incluído com relação à questão, até como você disse aí, com relação à questão dos municípios pegarem recursos no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né? Mas para isso a gente precisa mexer no MPO, né? Para que faça dentro desse trabalho essas ações aí. Porque muitas vezes há um outro interesse mais de expansão imobiliária, e aí se expõe em cima de área de recarga, em cima de outras de áreas impermeáveis, e isso a gente vai pagar o preço lá na frente. Né? E acredito que isso vai começar a aparecer, da sociedade começar a cobrar devido à questão da escassez hídrica, né?
que a hora que ela começar a bater muito forte no município, os municípios vão se mobilizar, a sociedade vai se mobilizar, vai cobrar dos gestores essa integração, plano diretor e plano de bacia, que está na lei. Né? Então, acho que a hora que a necessidade de começar a apertar, a gente já está indo para esse caminho, a gente inventou em São Paulo uma crise em 2013, agora 2014, 2015, e ainda não saímos dela, né? Aí era que começar a apertar, que tivesse essa ação, esse anseio, essa agonia, aí a sociedade nos municípios vai começar a se mobilizar para que os gestores possam, os órgãos gestores legislativos, se faça uma lei para que essa coisa, isso ande. Mas parabéns. Viu, Elias? Apesar de que a lei ajuda, eu prefiro ter lei do que não ter. Tá certo? Sim. É bom ter uma Constituição, por exemplo, né? Porque a gente tem por o que lutar. A gente pode falar, mas a lei diz isso. Então, a gente tem um instrumento de luta. Na verdade, usar a lei ou a Constituição como instrumento de luta das políticas sociais, isso seria muito importante. Mas não é a lei que vai resolver o problema. É a politização, é a discussão da comunidade. É a participação comunitária nessas questões, né? O povo tendo efetivamente conhecimento e participando ativamente. Bom, mas pessoal, já é tarde. Eu vou pedir ao professor Paulo César que faça o nosso encerramento. Ele ficou até agora e ele é o nosso companheiro que criou, ajudou a criar praticamente o curso de mestrado profissional. Eu tenho a impressão que nós hoje cumprimos mais uma etapa importante, né, professor Paulo César? Amanhã continua. Nós teremos amanhã quantas apresentações, Tatiana? 5? Professor, eu acredito que sejam 4, mas deixa eu confirmar aqui. Então, nós podemos começar amanhã às 9 horas. Ah, tá. Tá bom? Então, vamos começar amanhã às 9 horas. Tá. Pronto. Então, te agradeço. Vamos lá, professor Paulo, por favor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua sempre constante colaboração. Tamo junto. Tá ok? Tamo junto. Tamo junto e misturados. Professor PC é um guerreiro do programa. A minha admiração pelo seu trabalho, professor. Nós que temos admiração pelos alunos aí que passaram por aqui, gente às vezes, muitas vezes, até com mais experiência do que nós aqui, como você, por exemplo, nada. E que vem para o programa, né? E essas pessoas, em geral, ajudam muito, mais do que o programa ajuda, talvez. Mas gostaria, então, de, inicialmente, agradecer, né, em nome da coordenação do mestrado profissional, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, nossa área de concentração. Agradecer o Cláudio pela iniciativa, mais uma vez. Esse é o 8º seminário, Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, que nós temos a honra de receber, né, enquanto programa, proveniente da disciplina que o Cláudio ministra. Agradecer os palestrantes, o Wagner, agradecer a Rede Geografia das Águas, a Flávia, que ajudou, os nossos colegas da Rede, em especial agradecer os alunos que estão presentes aqui e convidados, né? Nós fazemos tudo por conta de termos a plateia aqui, né? Os nossos alunos e os nossos convidados, né? Presentes para poder discutir aqui. Agradecer também a palestra, né? Do Rodrigo, que foi realmente ampla, né? Ele deu assim muitas informações, ele passou muitas informações, né? A Tatiana falou que está, né, muita informação mesmo, né? E muitas coisas, né, que aconteceram e estão acontecendo, e isso faz com que nós fiquemos atentos realmente, né?
que tenhamos cada vez mais posições, né, firmes aí em defesa das águas, né? Mas nós precisamos nos instrumentalizar e nos municiar de informações, né? Então, sem a informação, nós não conseguimos fazer nada, né? E nós, enquanto programa de pós-graduação, procuramos, né, trazer informações, né, e formar, né, com as informações, né, técnicas e científicas, para que as pessoas possam, né, formar quadros, né, que consigam, né, driblar aí, os nossos problemas, né, fazer planejamento e, com tudo isso, a gente consiga, né, melhorar a situação das águas no nosso país, no nosso município, como disse o Mário, no nosso estado, no nosso país, na América, enfim, no mundo todo, né? Então, assim, não mais do que agradecer a participação de todos nesse mais um evento, né, o 8º, como eu falei, e outros virão e com certeza nós estaremos juntos aqui. Então, Cláudio, parabéns aí mais uma vez a todos os organizadores, aos presentes que puderam debater, né? Eu acho que sempre a gente leva, né, informação para casa e depois a gente, né, absorve isso para novas etapas aí da nossa vida acadêmica ou profissional, né? E isso é muito gratificante. Então, parabéns a todos e eu deixo aqui um voto de sucesso a todos aí, em especial para os alunos que estão aí ainda cursando, né, que todos consigam seus objetivos pessoais e profissionais aí. Parabéns aí a todos. Muito obrigado, Paulo. Queridos jovens... Só mais uma lembrança, né, que o Mário César, ele tem uma das dissertações premiadas do programa, né? E em breve nós teremos o evento de premiação das dissertações, das melhores dissertações do programa, tá? Que bom, coisa bonita. Que bom. Fico feliz por isso. Parabéns, Mário. Parabéns, professor. Queridos, sem a sua orientação não seria nada. Você Parabéns ao orientador também. Sim, falha minha. Claro. Ele é muito dedicado, Mário. Como disse a minha amiga Maria de Lourdes, até nós temos agora duas responsabilidades. Esse é o orientador que eu mais vi cuidar de alguém. Bom, essa responsabilidade não tem como transferir, né? Cada um tem que fazer o L, né? Agora, nós precisamos preparar o artigo, cada grupo desse que se apresentou e que vai se apresentar amanhã, preparar o artigo para publicação. Eu quero chamar a atenção que, normalmente, para publicação em forma de e-book, tem um custo. Eu não sei exatamente quanto vai ser esse ano. Certo? O anterior foi R$350. Mas, como tem muito tempo para preparar, coisa de 3, 4 meses, então guardar R$100 por mês, e se for em grupo de 2 ou 3, então é R$150 para cada um, numa boa, né? Então, eu quero combinar com vocês isso, a gente fazer, de fato, essa publicação. E, em segundo lugar, o resumo. Né? O resumo. O Newton, que estava presente aqui, ficou de preparar para a gente o template para o resumo expandido. Certamente a Flávia vai cobrar dele depois, né? Para saber se ele vai mandar, quando vai ficar pronto esse template, né? Para nós podermos oferecer para o pessoal e o pessoal, então, fazer o seu resumo dessa maneira, para ir para a rede da água, tá bom? Claro. Eu queria isso. Só um último recado final, pessoal. Bom, primeiro, parabenizar, né? A gente até cansa de parabenizar, porque foi tudo muito bom, não? A gente aprende sempre, isso que é uma maravilha, ainda bem. Só dar um recado pessoal, assim, que a gente pensou? De enviar esse material, né, das apresentações, já junto com o certificado.
tem o pessoal que ainda está aqui, mas muita gente já saiu, porque a gente já teve... A sala bombou, né? Lotou de gente, e aí preencheu o formulário e a gente via o material junto com o certificado, né? Quem já saiu vai receber de todo jeito depois, mas quem está aqui só para fazer, para lembrar de preencher, não esquecer, tá? Lembrar só uma coisa, Flávia, que quando encaminhei o material em papel, tem o livro, tudo, também tem o arquivo na biblioteca da Unesp, tem também... Tá. Você manda o link, a gente pode fazer uma coisa para o link, né? Eu não sei, está na biblioteca, eu não sei como. Isso aqui não vai de presente, não, viu? Foi feito. Esse é o Charlie Brown. Ai, que coisa, amor. É o Charlie Brown. Eu estou aqui inclinado porque eu estou sozinho em casa e ele está carente, então ele quer ficar no meu colo. Pode uma coisa dessa? Eu borrei a minha tela aqui porque eu tenho 2 que ficam pulando em mim o dia inteiro aqui, um de cada lado. Mas, de todo jeito, eu vou mandar o material, o arquivo, para mandar no e-mail da Tatiana e ela disponibiliza. Isso, a gente vê como que faz para disponibilizar tudo, tá? Feito. Um abração para todos. Boa noite para vocês e até amanhã às 9 horas, então. Tatiana, muito obrigado, querida. Um abraço a todos. Tatiana. Estou parando. Boa tarde. Paulo, obrigado. Um abraço.